aí com mais uma aula aqui da classe juvenis. E hoje estamos com a lição de número 8. Até antes mesmo de falar da lição, eu queria mandar alguns abraços aí, alguns irmãos, irmão Abel Cardoso, lá de Curitiba, aqui no Paraná, irmão Tiago de Paula Machado, não sei de onde que é, a irmã Natália, lá de Cornélio Procópio, do Paraná, a irmã Elizabeth, professora de escola dominical, assim como professora de escola dominical, a irmã Elizabeth, lá do Rio de Janeiro, e o irmão Aldo José Costa, eles que se comunicaram comigo através do canal lá, mandaram a sua mensaginha da última aula que tivemos aí. Deus abençoe a vida de vocês, obrigado aí pelo apoio total que vocês têm dado aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço para a irmã Janice também, que tem dado esse apoio, e o presbítero, que é o professor Márcio Mainardes, que vai estar o link das aulas dele, para que você venha também assistir às aulas, ele que passa a lição de escola dominical adulta, tá bom? Lição número 8, o tema dessa lição aqui é Cristo, nosso modelo de liderança. Lembrando que hoje é domingo, já estamos gravando, mas lá por segunda-feira à tarde já vai estar na descrição um e-mail para que você possa pedir o slide que vai ser feito dessa lição da Escola Bíblica Dominical, que pode ajudar você. Então nós vamos fazer, eu vou estar fazendo slide e para que possa ajudar você que está dando aula. Vamos ver se vai dar certo, depois você conta se foi legal ou não, se ficou bom ou não, você me fala daí. Então vai estar lá o like. E também na descrição, lá na segunda-feira à tarde, eu vou colocar algumas coisinhas a respeito de alguma coisa que eu vou estar lendo ali também, que vai te ajudar lá na tua aula que você vai dar. E você que é aluno, não dá aula, vai aprendendo também e vai aprendendo cada vez mais com esse líder maravilhoso, que é essa lição número 8, que fala Cristo, nosso modelo de liderança. Então, algo maravilhoso é pensar aqui em Jesus Cristo como esse líder que nós precisamos ter em nossa vida. Um líder, na verdade, que ensinou muito a liderança dele. Algo que, mesmo que eu comente daqui a pouco mais, eu vou me adiantar aqui, quando eu olho dessa liderança de Jesus Cristo, eu fico pensando como era tremendo Jesus. Olha como que ele fez. Ele pegou 12 discípulos dele, fez 12 apóstolos ali, homens que para a sociedade uns odiavam, outros achavam que não ia dar em nada, mas Jesus ensinou, treinou esses homens e foram excelentes apóstolos que seguiam Jesus. Para você ver, Jesus pegou homens que ninguém acreditava, acreditava que ia acontecer tanto com esses cristãos aí, que ia aumentar tanto, mas Jesus foi lá e ensinou esses homens, e esses homens, grandes exemplos aí, nós temos através da Bíblia Sagrada, através da vida destes homens de Deus, alguns que foram apóstolos, outros que não se tornaram apóstolos, mas que acompanhavam, eram discípulos, que também eram um exemplo tremendo de homens abençoados como Lucas e tantos outros aí que nós vemos que aprenderam, que se tornaram discípulos. E a lição fala a respeito disso, de eu e você nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus, mas verdadeiros líderes também. O modelo de liderança principal para minha e para a tua vida é Jesus Cristo. E aqui logo no versículo inicial fala, Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então você já vê aqui que para ser líder, primeira coisa que eu vejo dentro deste versículo aqui, não pode ser ocioso. Entendeu? Primeira coisa que eu observo é trabalhar mesmo, fazer a obra do Senhor. Não adianta querer liderar, ser líder, apenas mandando, esperando. Não adianta ser líder dessa forma. O líder mesmo, ele trabalha. O líder mesmo, ele vai à luta. O líder acompanha. O líder está junto. O líder conhece os seus. A gente vai falar no decorrer da lição. Mas essa lição eu já começo falando já, porque é muito legal. Eu vejo aqui na leitura diária um líder focado em sua missão.
Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, eu posso observar aqui no texto, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Olha a direção de Jesus, como ele estava focado em fazer a obra. Eu vejo também aqui, no próprio Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, nós vamos ver aqui o que estava escrito aqui no versículo 16, também mostrando esse líder Jesus Cristo, um líder que formou outros líderes. Olha lá. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, olha os exemplos aqui desse homem maravilhoso que era e continua sendo maravilhoso, Jesus Cristo. Jesus, um líder tremendo mesmo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46, aqui fala Jesus, um líder inigualável. Vamos ver o que diz o versículo 46? Responderam os servidores: nunca, homem algum, falou assim como este homem. Olha que tremendo. Que líder nato, que líder tremendo. Que exemplo maravilhoso para mim e para você. Exemplo que nós podemos ter aí de Jesus Cristo, esse líder tão tremendo, tão maravilhoso. Aqui depois ele fala mais alguns textos na leitura diária, mas eu já vou entrar para a lição, porque o nosso tempo, a minha gravação aqui, a minha câmera, eu já falei, vou falar mais uma vez, ela dá de 23 a 29 minutos. Ainda vamos ver se a gente aprende a gravar certo isso daí, mas de 23 a 29 minutos. Hoje a minha esposa Vanessa ligou aqui e foi fazer as coisas que ela precisa fazer em casa. Deixou aqui eu e a câmera, eu e você apenas aqui, tá? Vamos lá para tópico número 1. Antes do tópico 1, a leitura bíblica em classe, que vai ser citada algumas vezes, está no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 11 ao 18. Eu não vou ler pelo tempo e até porque dentro da lição eu vou estar voltando aqui no início dessa leitura bíblica em classe e estarei citando os textos que o comentarista dessa lição citou, tá bom? No sintetizando a lição, está escrito aqui bem no final, no começo está falando assim: analisar a liderança de Jesus é sempre um desafio. Claro, porque ele tem muita coisa para ensinar para nós. E essa lição ela vai ensinar poucas coisas, porque até não daria para passar tanta coisa, mas nós vamos aprender muita coisa nessa lição aqui, tá? E no final do sintetizando, está escrito assim: se seguirmos o exemplo de nosso Senhor como líderes nesse tempo, o nosso mundo, a igreja e a família serão um espelho do reino dos céus. Tem um hino do Fernandinho, que o nome do hino é O Hino. O nome desse louvor é O Hino. E esse hino, ele cita assim, nós sempre cantamos junto com os adolescentes, no qual eu lidero, eu e o segundo coordenador, Emanuel Ribeiro, nós sempre cantamos com eles aquele hino assim do Fernandinho. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Esse é o hino desta geração, usa-nos Deus, aqui estamos. Esse hino ele fala a respeito disso, de vamos mudar o mundo. A primeira impressão quando você ouve o hino, mas como que eu vou mudar um mundo que jaz o maligno, que já isso, já aquilo? Não, peraí. Olhando assim, sim, como mudar um mundo? Difícil, né? Mas olhando da forma que eu e você podemos ser líderes ou discípulos de Jesus, muitas pessoas estarão sendo mudadas porque estarão seguindo o meu e o teu exemplo. E isso pode, numa certa forma, mudar o mundo. Pode não mudar no contexto geral do mundo, mas pode mudar muitas pessoas. E nós mudando uma pessoa, por causa do nosso exemplo, essa pessoa pode mudar outra pessoa, ou pode simplesmente uma pessoa, mudar milhares e milhares de pessoas. Então nós podemos mudar o mundo. Como podemos fazer isso? Seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo, seguindo o exemplo daquele que é tremendo, que é Jesus de Nazaré, que até eu queria que você desse uma olhada num vídeo meu e desse tua opinião, e de repente, cristãos sendo enganados, parte 1. Dá uma olhada no meu vídeo lá, fala de Jesus, e nos comentários, até esses dias, de uma seita,
veio comentar e querer falar que o nome de Jesus não era o nome correto. E falou tanta coisa que eu não vou falar agora, porque é outra aula, que é a aula de Escola Bíblica Dominical, né? Mas dá uma olhadinha no Cristãos Sendo Enganados, parte 1, que é um vídeo meu. Mas eu quero que você olhe o comentário e faça o seu comentário lá a respeito disso também, se você desejar assim fazer, tá? Apologética. Temos que defender a nossa fé. E uma pessoa lá foi lá e falou de Jesus e quis falar algumas coisas aí numa base que eles colocaram, uma base bíblica, entre aspas, assim, de uma forma bem convincente para quem não lê a Bíblia Sagrada. Mas voltando aqui, mudar o mundo, a igreja. Porque você fala, mas a igreja precisa mudar? As pessoas que estão lá já aceitaram Jesus como Salvador? Não. A igreja precisa ser mudada. As pessoas que estão lá dentro precisam de Jesus como nós precisamos. E se nós não somos bons exemplos, podemos trazer outras pessoas para um mau exemplo. Então precisamos mudar a igreja. A família, aqueles que não são evangélicos da nossa família, que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador, podem ser mudados através da minha e da tua vida. E aí, diz aqui, ó, que o nosso mundo, a igreja, a família, serão um espelho do reino dos céus, tá bom? Do reino de Deus. Então precisamos, aí, sintetizando a lição. Sintetizando a lição. Jesus é o nosso maior modelo de liderança. Não tem o que discutir. Ele é o líder. Detalhe, pacificador, né? Porque um líder, para ser um bom exemplo, ele não leva os outros à rua a brigar e guerrear e protesto. Então, não. Um líder verdadeiro, ele não faz esse tipo de coisa. Ele vai na paz, na mansidão, entenderam? Então um líder começa aí. Se você descobrir um líder lá que faz guerra, faz divisão na igreja, ele não é um líder que tem Jesus como exemplo, tá bom? Não é. Então, mas agora se tem Jesus como exemplo, aí vai ser um líder que vai buscar ter paz com todo mundo. Continuando aqui, Jesus é o nosso maior modelo, tá? Quando se trata de exercer a liderança, está na introdução. E diz aqui sobre que serão tratados poucos aspectos a respeito do ministério do nosso Salvador Jesus Cristo, até por causa que é muita coisa, e aqui é uma lição, não dá para tanto. Depois aqui, ele mostra um quadro que diz assim, mundo, modelo de gerência, resultado financeiro e competitividade. Agora, Jesus, modelo de liderança, envolvimento, comprometimento, pessoalidade, intimidade, visão e visão de futuro. Então é a diferença do Jesus, modelo de liderança, com o modelo de liderança do mundo, modelo de gerência, na verdade, né? Gerente tem de monte por aí. Jesus, tópico 1. Jesus, um líder em ação. O texto de João 10 pode ser um dentre os vários outros que sintetiza os princípios da liderança de Jesus. Então você vê ali o versículo 11, já fala, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso que eu achei tremendo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja que tremendo. Aqui nós observamos que ele se preocupa, quando fala desse pastor, ele se preocupa com a vida das ovelhas. Dependendo do líder, do pastor, vamos falar de pastor agora, dependendo desse líder, ele só dá a vida pelos seus da família e o restante fica para lá. Mas não, o exemplo de Jesus é a vida que ele dá pelas ovelhas. Jesus não foi apenas um teórico da liderança. Veja bem, Jesus ele era realmente um bom líder, ele era um excelente líder, e não era uma teoria como muitos líderes que nós vemos aí, que tem o cargo de líder, tem o status de líder, tem a fama de líder, mas na hora de passar o remedinho no machucado da ovelhinha, não é mais líder. Então nós vemos essa dificuldade, esse problema que existe. Vamos andando aí, né? Eu tinha muita coisa para dizer. Tenho muita coisa para dizer, mas vamos lá. Ele foi o líder inigualável. Cita aqui no tópico 1. Por quê?
ele constituiu uma equipe, ó. Não havia material humano disponível para constituir uma equipe forte, a fim de cumprir essa missão. Só que aí, que para você ver como ele era um líder, ele não tinha uma equipe forte, mas essa equipe se tornou uma equipe forte. Por quê? Pelo treinamento que Jesus ensinou, treinou eles. O treinamento que Jesus deu os tornou uma equipe forte. Isso que é tremendo. E mais, essa equipe, como eu falei no início, que não tinha condições nenhuma, se tornou aquela equipe fortíssima que aqueles que eram contra os cristãos se assustaram porque eram homens ousados, homens de Deus mesmo, homens que aprenderam com o mestre, que poderiam e deram sua vida para falar do reino. Isso que eu acho muito interessante também, que aqueles homens que de repente negaram, aqueles homens que fugiram, aqueles homens que não acreditavam, que tinham medo, eles entregaram a vida também por amor ao evangelho que o bom mestre Jesus Cristo ensinou para eles. Então ele foi o maior líder que já existiu. Maior de todos. Um exemplo aqui do hinduísmo, que não é a nossa religião, né? Não é o cristianismo. O hinduísmo, Mahatma Gandhi, o Gandhi, que todo mundo já viu falar a história, ele admirava esse líder Jesus Cristo. Infelizmente, ele não admirava os cristãos que diziam que serviam a Jesus, como temos um monte por aí que não dão exemplo nenhum, né? Mas por quê? Porque não entregaram a vida realmente para Jesus, porque se não eram bons exemplos, porque Jesus era o líder que ensinou. Gandhi via isso em Jesus. E de repente, posso imaginar eu que a forma dele ser tão pacificador que ele era, tão manso, esse homem que infelizmente até onde sabemos não aceitou a Jesus Cristo como Salvador, até onde nós sabemos, né? O futuro só a Deus pertence e aí surpresas virão. Mas esse homem, ele era admirador de Jesus Cristo, tá? Só lembrando uma coisa, não basta ser admirador, tá, crentes? Não basta ser admirador. Como eu digo lá para alguns adolescentes, você precisa crentear. Ou seja, se tornar crente, se tornar crente em Jesus Cristo, evangélico, crentear. Não basta ser admirador, não basta achar bonitinho, lindo, não, tem que servir a Jesus. Continuando aqui, já vamos para o tópico 2, até porque deixa eu ver o horário aqui. Meu Jesus, vamos lá. Tópico 2. Tópico 1, ele cita alguns exemplos aqui. João 13, dá para você anotar aí, João 13, versículo 1 a 16. Marcos, capítulo 1, versículo 27. João, capítulo 7, versículo 45 a 47. Esse é o tópico 1, para você anotar esse subsídio aqui. Líderes verdadeiros focam muito mais na missão a cumprir do que nos problemas que surgem no percurso. Entenderam? Então problema... Vamos focar em Jesus. Problema é o que mais aparece, né? Então vamos começar a focar em Jesus. Passa para os teus alunos, problema, estou com tanto problema, meu Deus do céu. Mas o que eu vou fazer? Os problemas a gente vê, a gente enxerga, não tem como. Mas vamos focar na missão que nós temos que cumprir, que é evangelizar, dar honras e glórias ao Senhor e falar desse reino maravilhoso que está aí, prontinho para mim e para você. Tópico 2. Características da liderança de Jesus, envolvimento e comprometimento. Líder descompromissado com a missão. Então, não existe algo mais desmotivador que para uma equipe do que o líder. Não vou conseguir. Desculpa, eu não vou conseguir. Não tem jeito. Nós não conseguimos. Não dá. Não tem solução. Não dá jeito. Líder assim é triste. Mas que são incapazes de dar ideias criativas e soluções pertinentes, não são líderes, mas apenas gestores. Então tá cheio de gestor. Faça isso, faça aquilo, mas não dão ideias. Reclama, não consigo, mas não dão ideias. Um líder vai a campo com sua equipe. Uma vez um amigo meu chegou para mim e falou assim, eu era líder de jovens na época, agora sou de adolescentes, mas de jovens na época, eu tenho que contar isso para vocês. Ele chegou para mim, eu estava entregando folhetos lá no centro da nossa cidade, junto com os jovens e tal, muito legal. De repente ele chegou para mim e falou, ei, o que você está fazendo aí? Eu falei, entregando folheto.
Mas por quê? Eu estou junto com os jovens. Não. Você tem que demandar. Você não pode fazer isso. Você tem que só mandar. Delegar. Delegar. Você não pode. Eu falei, mas como assim? Eu tenho que estar junto. Então veja. Continuei entregando, tá? Continuei entregando. Mas o líder vai a campo com a sua equipe. Aqui até fala assim, um gestor fica engravatado em seu escritório. Ó, viu o que fala? Só porque eu vim de gravata hoje, né? Mas aqui, um gestor fica engravatado. Fico lá no escritório só mandando. Ninguém sai a campo. Um líder toma as vitórias e derrotas da sua equipe. Perdemos? Vamos ganhar na próxima. Ganhamos? Vamos comemorar. Tem que ser assim. Um gestor usurpa os louros da vitória. Então, o gestor apenas ele ganhou a equipe. Nossa, a equipe ganhou. Perdeu, sai fora. Você está demitido. É assim um gestor, tá? Jesus estava disposto, olha a diferença. Jesus estava disposto a dar a sua vida. Ele deu a vida. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 até o 15, fala isso daqui que ele deu a vida. Vamos já para o tópico 3. Vamos ver a hora aqui. Características da liderança de Jesus. Pessoalidade e intimidade. Jesus conhecia a sua equipe. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Viu como que era? Saiba que sabia que quem tinha o caráter dúbio, quem prometia e não cumpria, e quem ia precisar de ajuda, Jesus conhecia cada um da sua equipe. O bom líder, ele conhece os seus equipes. Eles conhecem aqueles que são fraquinhos, aqueles que são mais fortinhos, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de empurrãozinho, tá? Jesus conhece. Um verdadeiro líder possui tamanha cumplicidade com a sua equipe que seus liderados consideram amigos deste. João 15,15 fala o quê? Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha o que é um verdadeiro líder. E o tópico 4, para encerrar já o tópico 4. Características da liderança de Jesus. Visão de futuro. Em João capítulo 10, a equipe de Jesus estava formada e atuante de maneira sólida e eficiente. Qualquer um pensava, usando um ditado bem brasileiro, o time que está ganhando não se mexe. E é claro que é uma mentira isso, porque o time que está ganhando você mexe sim, dá um reforço melhor, alguém está ganhando, mas está cansadinho, dá uma força lá, tira ele, coloca alguém para dar um gás, lá, como diz o ditado, depois volta ele, aumenta essa equipe, melhora essa equipe, tá? Substitui, mas não substitui para mandar embora de vez, não. Substitui por um tempo, vamos segurar um pouco aqui, vai fazer isso agora, vamos colocar outro para fazer. Equipe é desse jeito. As mudanças elas são inevitáveis. Jesus assegurou aos seus amigos que a equipe de trabalho cresceria. O futuro de nossas igrejas passa por você, adolescente e jovem. O futuro da igreja depende de quem? De você. Tá? Se Jesus convocasse você para segui-lo, como diz aqui no tópico 4, o que você faria? Você aceitaria o desafio ou não? Se Jesus te chamasse para você segui-lo? Você aceitaria? Então, a missão também é sua. Acredite, seu trabalho é importante para o mestre. Na equipe de Jesus, há espaço para você e os seus talentos. Falando em talento, nós temos aquela nossa escola de dons e talentos. Para quê? Para ensinar esses adolescentes a descobrir também qual é o seu talento. Nosso padrão de dedicação e empenho na liderança é Cristo. Então aqui ele passa para os professores que o nosso padrão de liderança realmente tem que ser Jesus. Tá? A doação que ele fez vicária na cruz do Calvário, a doação que ele fez da vida dele por nós, ensinando a nós, aos discípulos ali, que realmente Jesus ele era um excelente líder. Daí diz aqui, lidere segundo a mentalidade de Cristo, amando mais, mandando menos. Então, lidere dessa forma. Subsídio único, pois fala da morte voluntária de Jesus, fala da auto-humilhação de Jesus, tudo isso por amor a mim e você. Para concluir, o ministério de Jesus foi produtivo porque ele teve uma equipe. Quantos líderes não naufragam em suas tarefas em virtude de compreenderem-se autossuficientes? A equipe de Jesus não era perfeita.
E muitos líderes aí não têm uma equipe perfeita e acabam naufragando, achando que conseguem tudo, que são autossuficientes. Mas nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus e é só Ele que pode nos assegurar a vitória. Eu não sei quanto tempo falta, Vanessa, eu acho que esqueceu de mim, se já não acabou esse vídeo aqui. Falta quanto aí? Falta 3 minutos, então fica comigo esses 3 minutinhos aí. Fica esses 3 minutinhos, nem que o senhor Davi... Vanessa, dá o Davi aqui pra mim, eu gosto de mostrar a turma. Você podia mostrar teu rostinho aqui também, né? Dá o Davi aqui, só pra... Tá bom, então vamos continuar aqui. Esse piá é nervoso, ele fala, não quero. Tá. A equipe de Jesus não era perfeita. Mesmo assim, ele preferiu apostar em seus amigos e a trabalhar sozinho. Cristo é o bom pastor. Ele conhece nossos limites e potenciais. Ser líder é seguir o exemplo e o coração de Jesus. Então, uma liderança verdadeira, eu até corri um pouco contra... Eu corri mais do que o tempo aqui de medo, que ela voltou agora, de medo de ter acabado, até eu estar acabando aqui. Então eu corri. Mas aqui eu tenho também alguns nomes, eu vou colocar depois lá, é de um livro, um pequeno manual de personagens bíblicos. É bem legal, muito antigo isso daqui que eu tenho. E fala alguns nomes de alguns apóstolos aqui. Eu vou colocar para vocês lá na descrição, para vocês darem uma olhadinha. Muito legal. Por exemplo, Tiago, forma de Jacó. Há 2 apóstolos chamados Tiago. O outro Tiago que não... O irmão de João era filho de Alfeu e nada mais se sabe a respeito dele. Cita algumas coisas, eu vou colocar lá na descrição para você copiar isso, para você poder passar nas tuas aulas. E para encerrar aqui, Jesus estava disposto a dar a sua vida. Evangelho de João capítulo 10, versículo 11 e 15. Estava disposto a lutar com e pelos seus discípulos. Evangelho de João capítulo 10, versículo 12. Eu vou colocar o Davi aqui para aparecer, tá? Cristo não apenas falou sobre isso, Ele fez. Essa é a lição de hoje, meus irmãos, meus amigos. Próxima lição aí, lição número 9. Os apóstolos de Cristo. Poderia passar até sobre os apóstolos de Cristo, não, mas eu vou passar, mesmo sendo a aula que vem sobre os apóstolos de Cristo, eu vou passar a respeito dos apóstolos na descrição desta aula. Então, a descrição dessa aula vai estar embaixo, você vai poder tanto usar nesta aula, como você vai poder usar na outra aula, tá bom? Vai estar na descrição lá. E os slides eu vou ver o que eu faço aí até segunda à tarde, mandar lá, também vai estar na descrição só lá por segunda à tarde. Esse vídeo pode sair antes, ser postado antes de estar toda a descrição ali embaixo, tá bom? Eu quero agradecer você por você assistir a aula. Obrigado por suas palavras, o pessoal que me ligou. Eu tenho meu telefone lá também, você pode falar comigo no WhatsApp. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor. E é isso. Estaremos aí, vamos orando e Deus com certeza vai nos abençoar. E fique com Deus.